5 lições financeiras para nós, imigrantes, realmente conseguirmos organizar a nossa vida financeira. E um erro que a gente não pode cometer. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 estratégias que todos os imigrantes deveriam seguir para, de fato, organizar a sua vida financeira, conseguir poupar algum dinheiro e ter sucesso nos seus investimentos. Eu tô triste, porque quando eu decidi gravar esse vídeo, eu fui atrás de um livro, que eu vou já falar para vocês, e esse livro eu não trouxe para Portugal, eu deixei esse livro no Brasil. Bom, mas vamos lá, passada a tristeza, né, superada a tristeza, o livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. Esse livro, ele foi lançado na década de 20 do século passado e ele é considerado um clássico da educação financeira. Normalmente, ele costuma ser a primeira leitura das pessoas que querem compreender mais sobre educação financeira antes mesmo do Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária. E eu confesso que esse livro, ele mudou a minha vida e ele mudou a forma como eu entendia o dinheiro e a forma como eu me relacionava com o dinheiro. E eu continuo triste porque eu não trouxe esse livro para Portugal. No livro, o autor ele oferece inúmeras lições financeiras, inúmeras lições sobre educação financeira. Aqui em Portugal, abrindo um parêntese, aqui em Portugal, a educação financeira é chamada de literacia financeira, fecha parênteses. E o autor ele comenta sobre inúmeras lições financeiras. E eu trouxe aqui 5 lições financeiras que vão ajudar a todo imigrante a organizar a sua vida financeira. Se você já tinha no Brasil ou em outro país o hábito de poupar, o hábito de investir, o hábito de juntar dinheiro, de guardar dinheiro, essas dicas elas podem potencializar esse hábito que você já tem. Se você não tinha o hábito de poupar, muito menos de investir dinheiro, essas lições elas com certeza vão mudar o seu pensamento, a sua mentalidade e vão te ajudar mais ainda a estruturar a sua saúde financeira, a sua vida financeira fora do Brasil, para que você consiga atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Lição número 1: pague a si próprio em primeiro lugar. Essa é uma das dicas de ouro, né? É a lição número 1. Ou seja, antes de você receber o seu ordenado, antes de você pagar o arrendamento, antes de você separar o dinheiro para as despesas fixas, antes de você separar o dinheiro para as compras do mês do mercado, paga a si mesmo. Paga para você mesmo, paga para o seu eu do futuro. Porque pensa comigo, você trabalhou o mês todo, quando a gente trabalha, a gente tem a ilusão de que a gente vende o nosso capital intelectual. Não, gente, quando a gente trabalha, a gente vende a nossa hora de trabalho, a gente vende o nosso tempo, e tempo não volta. Então, o seu tempo tem que ser muito bem valorizado. Então, pensa comigo, você trabalhou um mês, você recebeu o seu dinheiro e você não se paga por aquele esforço, por aquele emprego das horas que você colocou para outras pessoas, né, para uma empresa, então se pague, pague a si mesmo. O autor ele fala o seguinte, né, que se você ganhar 10 moedas de ouro, guarde uma moeda, ou seja, guarde 10% de tudo o que você ganhar. Parece pouco? Parece pouco, mas depende de quanto você guardar, de quanto você ganha para que você guardar, e não ignore o poder dos juros compostos, o poder da consistência, o poder de ver o bolo crescer ao longo do tempo. Aqui, o mais importante é você mudar a sua mentalidade e passar de uma mentalidade de gastador para a mentalidade de um poupador e depois de um investidor, né? Mudar a sua mentalidade, pensar a longo prazo, estabelecer objetivos, né? Lembrar sempre que o dinheiro, ele é um meio e ele não é um fim em si mesmo.
Portanto, aqui em Portugal, se você ganha um salário mínimo, que agora em março de 2025 é 870 euros, 10%, vamos facilitar, né, os cálculos, 10% de 870 é 87 euros. Então, é um valor viável para você guardar. Anne, eu não consigo guardar 87 euros. Guarda 50 euros. Também não consigo guardar 50 euros. Guarda 30 euros. Guarda alguma coisa, criatura. Você tem que começar a guardar, nem que seja 10 euros, mas começa a guardar para você criar o hábito, para você criar uma rotina, para você criar uma disciplina, de mês a mês você fazer um aporte, e você conseguir ver o seu bolo de dinheiro, né, o seu bolo de investimento ali, crescer. Controle os seus gastos. Essa é a lição número 2. E aqui, normalmente, a gente fica num impasse entre desejos e necessidades, né? Coisas que eu preciso, coisas que eu quero. Querer, eu quero muitas coisas. Precisar, eu preciso talvez de algumas coisas. Mas eu tenho recurso financeiro para atender tanto as minhas necessidades quanto os meus desejos? Não, né? Dentro da economia, a gente aprende um conceito que é o seguinte: os recursos são escassos e os desejos são ilimitados. No livro, o autor coloca um trecho que eu acho muito interessante, eu vou ler para vocês. Não confunda as suas despesas necessárias com seus desejos. Todas as pessoas carregam em seu coração mais desejos do que podem satisfazer. Aqueles que procuram aprender mais sobre sua profissão serão ricamente recompensados. Cultive seus talentos, estude e torne-se mais sábio. Isso aqui é uma lição. Isso aqui é uma aula. Você não precisa de um pseudo-coach para te explicar isso. É só você pegar esse livro e ler, gente. Eu tirei um trecho, que é um trecho que esclarece muitas coisas, né? Então, você tem desejos, você tem necessidades. Você não pode, e você tem recursos limitados. Então, você não pode sair atendendo todos os seus desejos. Você tem que fazer escolhas inteligentes. Para isso, você tem que controlar os seus gastos. Você tem que saber exatamente quais são as suas despesas fixas, né? Lista. Vou já mostrar para vocês aqui o que eu utilizo hoje. Lista quais são todas as suas despesas fixas. As suas despesas fixas, dentro da lição número 1, que é guardar 10%, as suas despesas fixas têm que encaixar nos 90% que sobram. Se você conseguir guardar 20%, ótimo, as suas despesas fixas têm que encaixar naqueles 80% que sobra do seu ordenado. Aqui, nesta planilha, ela vai te ajudar a identificar todas as suas despesas. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu falo sobre o custo de vida aqui em Portugal, que eu usei uma planilha muito parecida com essa. Na planilha que eu usei no outro vídeo não tinha poupança e investimento. Nessa aqui eu já coloquei. Então assiste o outro vídeo, porque lá no outro vídeo eu explico por que são esses valores e não outros valores. Aqui eu não vou explicar isso, eu só vou mostrar como essa planilha funciona. Então, aqui, veja o seguinte, eu coloquei alguns custos fixos que normalmente nós imigrantes temos: arrendamento, água, eletricidade, gás, internet, alguns custos variáveis, mercado, transporte, lazer, remédios, educação, escola. Essa planilha ela foi concebida para uma família de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças. Se não for a sua realidade, você adapta, eu vou deixá-la aqui também na descrição do vídeo. Então, nessa planilha, nesse cenário, né, eu tenho uma despesa mensal aqui prevista de 1.412 euros. Nesse cenário que eu coloquei nessa planilha, os 2 adultos trabalham e ganham 1.000 euros cada um. Um pouco mais de 1.000 euros cada um, tá? E aqui, olha, eu coloquei uma poupança de 87 euros por mês. Não é 87 euros para cada adulto, não. É 87 euros por mês para os 2. Isso, ao final de 12 meses, dá um montante de 1.044 euros. Aí você diz para mim o seguinte: 1.044 euros é um bom valor? É um bom valor. Dá para você fazer algumas coisas com 1.044 euros?
Dá para você fazer algumas coisas com 1.044 euros, mas para isso você tem que pensar a longo prazo, você tem que pagar a si próprio quando receber o seu ordenado, o seu dinheiro, e você tem que ter uma mentalidade de poupador e investidor. Atenção, um ponto importante. Nessa simulação que eu fiz aqui, eu não coloquei, eu não investi, eu só poupei o dinheiro. O que quer dizer isso? Que eu não protegi o dinheiro contra as perdas da inflação. Então, aqui um passo posterior seria eu pegar esse dinheiro aqui e investir em alguma aplicação para garantir que o meu dinheiro não vai desvalorizar. Eu vou deixar a planilha aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser saber sobre o custo de vida em Portugal para 2025, assiste o outro vídeo que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E evita comprar coisas besteiras, coisas que vocês não precisam. A gente precisa comprar, sim, as coisas, sobretudo nós que somos imigrantes, que estamos começando a nossa vida em outro país. Muitas vezes a gente vai ter que comprar uma mobília, um móvel, né, um equipamento, um computador de trabalho, se você usar o computador para trabalhar. Só que isso é necessidade, né? Isso não é coisa supérflua. Para isso, você tem que criar, e eu vou deixar aqui nesse vídeo, a minha planilha. Você tem que criar uma planilha de necessidades. Para quê? Para quando ocorrer alguma promoção, por exemplo, aqui em Portugal, que tem o dia sem o IVA, o dia sem o imposto, você conseguir aproveitar. Eu, inclusive, tenho outro vídeo aqui que eu falo sobre isso, sobre as compras que eu fiz num dia sem imposto. Você tem que saber aproveitar, né? Segundo ponto, Black Friday acontece numa data fixa, então economiza aí ao longo. Se você quer realmente, você precisa realmente comprar alguma coisa, uma máquina de lavar, um casaco para o seu filho, um computador novo, mas você tem que saber que você precisa, não é o que você quer. Se você realmente precisa comprar essas coisas, lista tudo isso numa planilha, porque quando surgir a oportunidade ideal, dia sem imposto, que é o dia sem o IVA, né? Dia sem imposto, a Black Friday, você vai ter direcionamento do que realmente você precisa comprar e não ser fisgado por gatilhos de marketing que te fazem comprar mesmo coisas que você não esteja precisando. Outro ponto aqui dentro da lição 2, né, que é controle seus gastos. Não adquira nada que você não possa pagar. Aqui, gente, em Portugal, não é comum comprar parcelado, como nós temos no Brasil, de 10 vezes, de 12 vezes, de 24 vezes. Aqui é outra cultura, que essa cultura não existe. Quando existe, são para produtos muito caros ou para produtos até mais baratos, mas de menos vezes. Por exemplo, algumas lojas de departamento fazem compras, né, vendem parcelado até 3 vezes, mas aí tem uma série de critérios. Às vezes você tem que ter o cartão da loja, você passa ainda por uma análise de crédito. Não é comum você chegar com o seu cartão de crédito, dizer, olha, eu quero parcelar isso em 5 vezes. Não, não existe. Então, não adquira nada que você não possa pagar, porque você vai criar um ativo. Ou, desculpa, você vai criar um passivo para você vai criar uma dívida, e dívida para o imigrante nunca é bom. Lição 3. Coloca o dinheiro para trabalhar para você. E aqui a gente vai avançar um pouco nos conceitos. Poupar é diferente de investir. Vamos lá, em linguagem bem simples, poupar significa economizar. Para isso, é preciso uma mudança de mentalidade para que você consiga administrar o seu rendimento e para você conseguir criar aquela mentalidade de poupador. Você não vai receber o seu ordenado e no dia 10 do mês você não tem mais nada. Não, isso é um absurdo, gente. A gente tem que viver, né, exatamente com aquilo com que a gente ganha. Ou viver alguns degraus abaixo do que a gente ganha. Você não tem que esperar sobrar algum dinheiro para você poupar. Não, por isso a regra número 1, se pague primeiro. Porque se você esperar sobrar um dinheiro, você vai encontrar coisas para gastar. E não é o objetivo. Lembra, a gente é imigrante, a gente está construindo a vida em outro país, a gente precisa organizar as nossas finanças, a gente precisa de construir uma reserva de emergência, que eu não vou falar nesse vídeo, fica para um outro vídeo. Então, poupar significa economizar.
O livro, ele dá uma analogia que eu acho muito interessante, que é o seguinte: você ganhou 10 moedas de ouro, você reservou uma moeda de ouro para você poupar, né, para você guardar. Essa moeda de ouro, ela é um escravo seu, ou seja, você tem que fazer com que essa moeda de ouro trabalhe para você, para gerar mais dinheiro para o seu bolo ali de dinheiro, né. E como é que eu faço isso? Aí a gente vai para um outro conceito, que é o conceito de investimento. Investir é quando você aplica aquele dinheiro que você economizou e você coloca esse dinheiro, né, você aplica esse dinheiro em algum ativo financeiro que você escolheu e que vai te trazer algum rendimento, vai gerar alguns juros e vai te trazer um ganho. Em linguagem bem simples, é isso. Ou seja, poupar é economizar. Não necessariamente você vai estar colocando dinheiro para trabalhar para você. Investir é você pegar o que você poupou, aplicar em algum rendimento financeiro e fazer com que aquele dinheiro que você investiu te traga juros, né? Te faça o teu dinheiro crescer. Então, a regra número 3, né? A lição número 3 é multiplicar os seus rendimentos. Para isso, você precisa procurar aplicações e investimentos que vão proporcionar que o dinheiro investido ele vá aumentando ao longo do tempo. Por que que é importante investir e não só poupar? Porque independente do país em que você esteja, seja Brasil, seja Portugal, seja Estados Unidos, qual for o país, existe a inflação. E a inflação, ela corrói o seu dinheiro. Dinheiro, outra regra da educação financeira. Dinheiro tem valor no tempo. Se você tiver 1.000 euros hoje, você deixou ele parado, você não investiu, você deixou ele parado. Esses 1.000 euros hoje, com a inflação, daqui a 2, 3 anos, podem não ser 1.000 euros, podem ser menos. Então, de forma muito simples, é isso. Então, investir é você proteger o seu dinheiro das perdas da inflação. E para isso você tem que procurar investimentos e aplicações que rendam acima da inflação, para você proteger o seu dinheiro. Eu não vou falar disso hoje, aqui são só lições que vocês e nós, eu me coloco nisso porque eu também sou imigrante, a gente tem que ter no nosso radar para a gente ir acompanhando. Então, investir é usufruir do poder dos juros, de preferência os juros compostos, que eu vou deixar a fórmula aqui, porque ele cresce de forma exponencial. Então, se você lembra lá das suas aulas de matemática, acho que da 7ª e do 8º ano do Brasil, juros compostos. Os juros compostos vão fazer o seu bolo de dinheiro crescer. Agora, uma coisa aqui, gente. Quanto maior o risco, maior o rendimento. E isso não quer dizer que você vai sempre aplicar em investimentos de maiores riscos. Não, lembra, você é imigrante, você está num país diferente. Muitas vezes a gente não conhece os mecanismos financeiros daquele país. Muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio para nos apoiar quando algo der errado. Então não se deixa levar por promessas enganosas, por promessas de dinheiro fácil, por promessas de investimentos muito atrativos. Protege o seu dinheiro, pesquisa, se apropria do assunto para você tomar decisões corretas ou decisões mais sábias. Não vai na onda de um youtuber que você viu, não vai na onda de um colega que você ouviu, não. Toma as suas decisões com racionalidade, ok? Para você não perder dinheiro. Imigrante, a gente não pode perder dinheiro. Lição número 4. Aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. Isso aqui é uma regra de ouro que muitas vezes é menosprezada por pessoas e por falsos coaches. Gente, você nunca vai deixar de aprender. Você nunca vai deixar de estudar. Né? Não vai na corda de alguém que fala para você que não precisa estudar, que não precisa aprender. Agora, estudar é diferente de aprender. Mas você tem que sempre aprender. Você tem que sempre buscar o conhecimento. Isso para nós imigrantes deveria ser uma das regras iniciais quando a gente muda de um país. O Leonardo da Vinci ele dizia o seguinte: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então aqui a lição número 4 aumenta a sua capacidade para ganhar dinheiro. Por quê? Porque você tem que aumentar as suas competências. Se você aumenta as suas competências, você aumenta a probabilidade de você conseguir fazer coisas diferentes,
conseguir ganhar mais, conseguir ter um emprego melhor. Então, por exemplo, aprenda um novo idioma, aprenda programação, aprenda competências novas. Isso tudo pode fazer a diferença para que você consiga um trabalho em que você vai empregar essas competências e o retorno financeiro na forma de um ordenado, na forma de um salário, vai ser maior. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma recomendação de um curso de inglês que eu indico para as pessoas que me pedem, que pode te ajudar muito. Sem inglês, aqui na Europa, mesmo em Portugal, sem inglês, você pode perder muitas oportunidades boas por não falar inglês. Ou seja, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, né, para que a gente aumente as nossas competências profissionais e assim a gente expanda as possibilidades de ganhar dinheiro. Faça renda extra, né? Pensa em alguma competência que você tem, alguma habilidade que você tem que te permite ter uma renda extra. Isso é muito importante, ou seja, aumenta as suas capacidades de ganhar dinheiro. Por que isso é importante, gente? Ora, querendo ou não, existe um limite máximo de poupança que a gente pode fazer por mês. Por exemplo, imagina que você ganha 1.000 euros. Vou colocar isso para facilitar os cálculos. Imagina que você ganha 1.000 euros, você tem uma esposa, ou um esposo, ou um companheiro, uma companheira, enfim, você tem alguém que divide as despesas com você e você tem filho. Uma família de 3 pessoas ou de 4 pessoas. Você vai precisar comer, você vai precisar estudar, você vai precisar pagar suas contas. Então, mesmo que você queira guardar, por exemplo, 50% de tudo que você ganha, você não vai poder. Então, existe um limite daquilo que você pode ou que você consegue guardar. Ai, Anne, mas eu sou sozinho. Ok, então vamos lá. Você é sozinho, você ganha 1.000 euros. Você tem provavelmente que pagar o arrendamento, pagar suas contas, né? Você pode até ter uma capacidade de poupar maior do que outras pessoas que têm uma situação familiar de mais gente, mas você também tem um limite, porque você tem, naturalmente, contas que você tem que pagar. Então, o que eu quero dizer é que existe um limite da capacidade que você consegue poupar. Mesmo que você queira poupar mais, a tua dinâmica familiar pode não permitir que você consiga. Por isso, essa lição número 4 ela é muito importante. Aumentar a sua capacidade para fazer um dinheiro extra. Eu lembro lá no Brasil, quando eu fazia universidade ainda, eu dava aula particular de matemática. Às vezes eu dava na casa das pessoas, né, das mães que me contratavam, às vezes eu recebia na casa de um colega que também dava aula comigo, ele dava de física e eu dava aula particular de matemática. Então, a gente precisa rentabilizar o nosso conhecimento, a gente precisa fazer renda extra e sem precisar ter vergonha de fazer renda extra, gente. Eu sempre trago a questão dos imigrantes, porque o canal é para imigrante, as coisas que eu falo aqui são voltadas para imigrantes, porque são coisas que eu também passo. Então, a gente não pode ter vergonha de fazer renda extra, né? Vergonha é, como a minha mãe dizia, vergonha é matar ou roubar, isso é vergonhoso, mas você ganhar dinheiro, você trabalhar honestamente, sinceramente, não. Hoje eu tenho o meu trabalho formal, mas eu tenho outras rendas extras para que eu continue aumentando o fluxo de trazer dinheiro. Então, uma mentalidade que a gente tem que ter é a seguinte: como eu consigo fazer mais dinheiro? Não é, eu não consigo. Não. Como eu consigo ter mais dinheiro? Como eu consigo fazer mais dinheiro? Mentalidade, gente. Quinta lição. E vejam que todas elas estão interconectadas, né? Proteja seu dinheiro das perdas. O autor, ele enfatiza que, embora seja natural a gente buscar outras maneiras de aumentar o nosso patrimônio, aumentar o nosso dinheiro, aumentar a nossa riqueza, ou seja, jogar fermento no bolo para o bolo crescer, o bolo de dinheiro crescer, é muito importante que a gente proteja o que a gente já conquistou. E aqui existem inúmeras variáveis. Proteger da inflação, proteger de aplicações duvidosas ou aplicações que não têm um retorno bom, né? Ou aplicações que vão te fazer perder dinheiro. Para isso, você tem que ouvir pessoas que entendem, né? Você tem que ouvir pessoas que vão te orientar a tomar as melhores decisões. Não ouvir o seu colega, né? Não, claro, se o seu colega for um especialista de investimento, aí sim, aí você o escuta, né? Mas o que eu quero dizer é não ouvir qualquer um, gente, porque pensa o seguinte: imagina que você poupou 100 euros durante 12 meses. 100 euros durante 12 meses
dá 1.200 euros. Você investiu esses 100 euros, você poupou e depois você investiu esses 100 euros. E aí apareceu uma oportunidade que o fulano de tal disse para você que eram juros a 6% ao ano. Um exemplo. E não era. E aí você perde o seu patrimônio. Então você tem que também conhecer um pouco, se habituar, se familiarizar com alguns conceitos dessa parte financeira, taxa de juros, retorno, conhecer o que o seu banco oferece. Normalmente não é muito atrativo, mas enfim, conhecer o que seu banco oferece, conhecer como que está a taxa da inflação aqui, e nunca colocar os seus investimentos no mesmo local. Né? Por quê? Isso é outra regra da educação financeira. Porque se acontecer alguma coisa com aquele investimento, você tem outros, né? Então, nunca colocar os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, quebra todos os ovos. Então, protege o seu investimento, toma decisões, estuda um pouco, né? Se você não está seguro para fazer um investimento, não faz. Eu uso isso para mim. Se eu não estou segura para fazer um investimento, eu não faço. Eu vou primeiro tentar entender o que é aquele investimento. No Brasil, eu já fazia, né? Já era mais tranquilo. Aqui, eu fui primeiro perceber como é que são as coisas, entender sobre as taxas de juros, entender sobre as corretoras que existem, entender sobre o mercado financeiro que é aqui. Por quê? Porque é o meu dinheiro e eu vou proteger o meu patrimônio de perdas. Então, vamos lá, resumindo. As 5 lições para você organizar a sua vida financeira de imigrante. Lição número 1, pague a si próprio em primeiro lugar. Lição número 2, controle os seus gastos. Lição número 3, multiplique os seus rendimentos. Lição número 4, aumente a sua capacidade para ganhar mais dinheiro. E lição número 5, proteja o seu dinheiro contra perdas. E um erro que a gente não pode cometer enquanto imigrante é comprar por impulso. Comprar coisas que nós não precisamos. Todos os dias nós somos bombardeados com propagandas para nos fazerem acreditar que a gente precisa de alguma coisa. De um shampoo, de um telemóvel, de um celular novo, de um computador novo, de um carro novo, de um eletrodoméstico novo, de uma viagem, de um curso novo. Calma, pensa. Não compra por impulso. Eu já cometi esse erro algumas vezes na minha vida. E hoje eu não cometo mais porque eu tenho, o que eu falei mais anteriormente, eu tenho uma planilha de necessidades onde eu coloco tudo ali. E aí eu vou vendo se realmente eu preciso daquilo ou não. Se você tiver interesse de ler o livro, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu espero que você goste. Eu sempre sugiro esse livro para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, porque eu acho que são ensinamentos atemporais que independem de credo, que independem de raça, servem para todo mundo. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e envia esse vídeo para outro imigrante que você acredita que esteja precisando organizar a sua vida financeira em outro país. Beijo, até o próximo vídeo.